Capítulo 13 de Apocalipse. O dragão, o anticristo e o falso profeta. Há uma trindade satânica, o dragão, antideus, a besta, anticristo e o falso profeta, anti-espírito. Enquanto Cristo veio ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. João capítulo 3, versículo 17. A besta, o anticristo, no tempo desta meditação, desta leitura, desta lição, deste estudo do livro do Apocalipse, virá ao mundo para condená-lo eternamente. O fato de que os crentes nos dias dos apóstolos esperavam a vinda do anticristo vê-se em 1 João capítulo 2, versículo 18. Era a doutrina ensinada desde os tempos do Velho Testamento, especialmente no livro de Daniel. Desde a queda no Éden, sempre houve um Caim para cada Abel, um Janes e Jambres para cada Moisés, e Araão para cada Moisés e Araão, uma Babilônia para cada Jerusalém, um Herodes para cada João Batista, e um Nero para cada apóstolo, Paulo. Havia um Satanás que quer ser Deus, um anticristo querendo destruir o mundo, que Cristo quer salvar, o anti-espírito para operar astutamente no coração dos homens, onde o Espírito Santo anela a fazer a maior obra de Deus. O anticristo, versículo 1, de 1 a 10, de Apocalipse. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfema. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse, versículo de 1 a 10. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo de 1 a 10. O dragão, depois de fracassar na sua terrível fúria para destruir a mulher, usou nova tática. Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Versículo 17 do Apocalipse, capítulo 13. Impedido de tragar o filho varão. Versículo 4 do Apocalipse 13. Lançado do céu com seus anjos. Versículo 9 do Apocalipse 13. Frustrado em destruir a mulher. Versículo 15 do Apocalipse 13. E sabendo que lhe resta pouco tempo, versículo 12 do capítulo 13. O grande dragão vermelho esforçou-se como nunca, com toda a astúcia e recursos de poder, para dar o golpe final.
como pensa no plano de Deus Altíssimo em restaurar o paraíso que a humanidade perdeu no Éden. O primeiro passo do dragão é o de chamar do mar, das nações, inquietas e angustiadas. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Isaías capítulo 57, versículo 20. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e 15. Os seus aliados para ajudá-los. O primeiro passo do dragão é o de chamar do mar, das nações inquietas e angustiadas, os seus aliados para ajudá-los. A chamada do dragão surge do mar, dentre os povos da terra. Uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Besta nas Escrituras refere-se tanto a reinos como a reis. Besta nas Escrituras refere-se tanto a reinos como a reis. Daniel capítulo 7, versículo 2, 7, 17 e 23. Acerca das 7 cabeças e dos 7 chifres, dos 10 chifres, vede o Apocalipse 17, versículo 7 e 12 e Daniel 7, versículo 24. Identifica-se esta besta com a ponta pequena. Daniel 7, capítulo 8. O rei feroz de cara. Daniel capítulo 3, versículo 23 e 25. O príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 26. O rei que fará conforme a sua vontade. Daniel capítulo 11, versículo 36. O homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O anticristo, 1 João capítulo 2, versículo 18. Essa besta ganhará o apoio de todas as nações em troca de promessas de fabulosa paz, segurança e prosperidade em todo o mundo. É simbolizado por uma besta, fera, porque terá a força de uma fera, mas sem Deus. Do ponto de vista carnal e terrestre, o reinado do anticristo será tão magnificante como o reinado de Cristo no milênio, mas em realidade será com o espírito das feras da selva. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, urso, leão. Versículo 2. Versículo 2 do capítulo 13 de Apocalipse. Daniel capítulo 7. Em todo caso, vê versículo 2 do Daniel capítulo 7, que posso estar enganado aqui na leitura. Viu em visão dos grandes poderes mundiais representados por 4 feras: o leão, Babilônia, o urso, Medo-Pérsia, o leopardo, a Grécia, e a fera espantosa, a civilização no tempo do fim. A civilização no tempo do fim. A besta que João viu, Apocalipse 13, é igual à 4ª fera que Daniel viu, Daniel 7, e tem os característicos combinados das 3 primeiras. E o dragão deu o seu poder à besta. Como o Pai ungiu e enviou seu filho, assim o dragão ungirá e enviará seu representante, o anticristo. Os reinos que Satanás ofereceu a Cristo, Mateus capítulo 4, serão aceitos então pelo anticristo. Assim, por intermédio desse imperador mundial, o dragão lançado do céu convocará toda a humanidade para evitar que Deus e seu povo dominem toda a terra. Este passo de palavra é bom ler até de novo, porque esse passo de palavra parece que está ensinando coisa que é importante saber. E o dragão deu o seu poder à besta, versículo 2, do capítulo 13 de Apocalipse.
Como o Pai ungiu e enviou seu Filho, assim o dragão ungirá e enviará seu representante, o Anticristo. Os reinos que Satanás ofereceu a Cristo, os reinos que Satanás ofereceu a Cristo. Mateus capítulo 4. Satanás ofereceu a Jesus Cristo todos os reinos do mundo se ele o adorasse. E Jesus Cristo não adorou a Satanás, mas disse: só a Deus compete a adoração. E em outra hora ele disse: vai-te, Satanás. Então Satanás ofereceu a Jesus Cristo os reinos do mundo. Os reinos que Satanás ofereceu a Cristo. Mateus capítulo 4. Serão aceitos então pelo Anticristo. Assim, por intermédio desse imperador mundial, o dragão lançado do céu convocará toda a humanidade para evitar que Deus e seu povo dominem toda a terra. A sua chaga mortal foi curada. Alguns comentadores acham que o Anticristo será um homem ressuscitado da morte, cujo intento é levar a humanidade a crer que tem poder sobre a morte. Outros dizem que o Anticristo sofrerá mesmo a morte para depois ser ressuscitado em imitação à ressurreição de Cristo, com o intuito de ridicularizá-lo. De qualquer forma, haverá uma morte e ressurreição no reinado do Anticristo, sendo que uma cabeça simboliza tanto um reino como um rei. É provável que esse versículo se refira à ressurreição de um império mundial, com o reavivamento do seu caráter e espírito. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Versículo 5 do capítulo 13 de Apocalipse. Podemos comparar com Daniel, capítulo 7, versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outras pontas pequenas, diante da qual 3 das primeiras pontas foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Versículo 7 do capítulo 13 de Apocalipse. Podemos comparar com Daniel, capítulo 7, versículo 25, onde diz que o chifre pequeno destruirá os santos do Altíssimo. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Versículo 10 de Apocalipse 13. Apocalipse 13. Isto é, os que têm de passar a grande tribulação podem adquirir paciência, podem suportar as coisas que lhes sobrevêm, meditando sobre o que é revelado no Apocalipse. Notemos 2 dessas coisas. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Versículo 5 do Apocalipse, capítulo 13. Isto é, por 3 anos e meio. O poder de Satanás é limitado em grau e duração. O mal pode continuar somente um pouco de tempo, a justiça para todo sempre. O mal pode continuar somente um pouco de tempo, a justiça para sempre. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Versículo 10 de Apocalipse 13. É o decreto de Deus que a violência dos opressores caia sobre a sua própria cabeça. É o decreto de Deus que a violência dos opressores caia sobre a sua própria cabeça. Os inimigos os levarão ao cativeiro, mas pior cativeiro espera esses inimigos. Os inimigos os levarão ao cativeiro, mas pior cativeiro espera esses inimigos. Matá-los a uma espada, mas eles mesmos serão mortos por uma espada
muito mais afiada que qualquer espada humana. Então será a espada do Espírito de Deus. Então será a espada de Deus. Então será a espada do exército celestial, invisível e sobrenatural. Matá-los é uma espada, mas eles mesmos serão mortos por uma espada muito mais afiada que qualquer espada humana. Se não é humana, é divina. Se não é humana, é espiritual. Se não é humana, é de Deus. O falso profeta, versículos de 11 a 18, do capítulo 13 de Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A outra besta que João viu sair chama-se o falso profeta. No capítulo 16 do Apocalipse, versículo 12 e 13. No capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 19 e 20. No capítulo 20 de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10. É um mestre e líder religioso. É um mestre e líder religioso. Tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, enquanto o verdadeiro cordeiro tem 7. Enquanto o verdadeiro cordeiro tem 7. Capítulo 5 a 6, capítulo 5, versículo 6 do Apocalipse. O falso profeta aparenta ser manso para enganar aos seus seguidores. Faz diversas coisas para imitar o Espírito Santo. Opera grandes milagres. O Espírito Santo não trata de exaltar a si mesmo, mas sim a Cristo. Assim o falso profeta faz que o mundo adore a primeira besta. Assim o falso profeta faz que o mundo adore a primeira besta. Versículo 12 do Apocalipse 13. Tem poder para dar vida. Versículo 15 do Apocalipse 13. O Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O falso profeta sela seus seguidores para o dia da perdição. Versículo 16 do capítulo 13. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9 e 11. Grandes sinais. Até fogo descer do céu. Versículo 13 de Apocalipse. Note-se como Satanás terá poder para fazer descer fogo do céu, à plena vista dos homens.
como Elias no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 8, capítulo 18, versículo 24. Somente aqueles que estiverem arraigados firmemente na palavra de Deus poderão resistir a tais ardis de Satanás, que aparece com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses 2,9. Fizessem uma imagem, versículo 14, do capítulo 13 de Apocalipse. Natureza dos homens é a mesma em todas as épocas. O povo, no tempo das maravilhas de Deus no Egito e no deserto, mostrou-se propenso a abandonar os cultos ao Criador para prostrar-se diante de imagens. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 e 6. E o povo até o tempo do fim mostrará a mesma fraqueza mortal, a idolatria. É uma das armas mais mortíferas e do maligno. Mortífera porque ela mata o indivíduo, a pessoa, o espírito da pessoa contra Deus. Porque a idolatria é colocar algo no lugar de Deus. E a vida foi Deus que deu. A vida foi Deus que fez. A vida foi constituída por Deus. Então, o direito é Deus cuidar da vida. É a vida ser dedicada a Deus. Então, quando se dedica a vida a uma idolatria, está se praticamente desligando de Deus. E está se morrendo. No caso, por isso que é retratada como é uma fraqueza mortal. Uma lâmpada tirada do bocal de energia, ela vai ficar apagada. Então, trocar Deus pela idolatria é desligar o bocal. É sair da energia divina. É sair do bocal de Deus. Então, a idolatria é uma das armas mais mortíferas do maligno. Fossem mortos, versículo 15 do capítulo 13. Haverá alguns que durante a grande tribulação lavarão as suas vestes, ficarão fiéis até mesmo sofrerão o martírio e aparecerão assim perante o trono de Deus. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14. A marca da besta, versículo 16 e 17 do capítulo 13 de Apocalipse. Na antiga dispensação, Deus exigia que todos os machos do povo de Israel tivessem uma marca no seu corpo, a marca da circuncisão. Proibiu também que fizessem qualquer outra marca. Levítico 19 e 28. Na nova dispensação há uma marca, um selo espiritual. Havendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Havendo crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, 13. No Apocalipse, há outros exemplos de se receber uma marca especial. Os 144.000 receberam uma marca na testa. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 a 8. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1 a 3. Os habitantes da Nova Jerusalém terão o nome de Deus nas testas para sempre. Os habitantes da Nova Jerusalém terão o nome de Deus nas testas para sempre. Apocalipse, capítulo 22, versículo 4.
O falso profeta, querendo imitar a obra do Espírito Santo, também experimentará levar todos os habitantes da terra a receberem a sua marca. Mas todo o que a receber será atormentado com fogo e enxofre. Capítulo 14, versículo 10 de Apocalipse. Parece coisa insignificante receber o que é realmente de tão trágicas e eternas consequências que Deus tem de puni-lo com o maior castigo. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9 e 11. O seu número é 666, versículo 18 do capítulo 13 de Apocalipse. Os gregos, hebraicos e romanos não tinham algarismos, mas empregavam letras do alfabeto para expressar a contagem. Alguns dos cristãos antigos achavam que, usando esse sistema, o número 666 era formado pelo nome lateianos, ou latinos, né? Lateianos. Alguns comentadores afirmam que se forma com as palavras. Alguns comentadores afirmam que se formam com as palavras Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus. Isto é o título do Papa. Da mesma maneira, outros já produziram outros nomes, como Maomé, Martinho Lutero, Napoleão, Hitler, etc, etc. É evidente que tal maneira de interpretar o termo não é certa. Então, uns acham que é este, outros acham que é aquele, e ainda outros acham que é aquele outro. Por isso aqui diz, alguns comentadores afirmam. Alguns comentadores afirmam, pode ser o Papa, pode ser o Hitler, pode ser Maomé, pode ser Napoleão, pode ser Martinho Lutero, pode ser fulano, pode ser Bertrano, pode ser ciclano. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Versículo 18 do capítulo 13. Em Daniel, capítulo 12, versículo 10, diz que nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É o que é espiritual que discerne bem. É o que é espiritual que discerne bem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Apesar das muitas interpretações do significado do número 666 no presente versículo, há uma promessa para os humildes que querem ser verdadeiramente sábios nesse ponto importante. Aqui há sabedoria. Cremos que ao chegar o tempo dos fiéis precisarem compreendê-lo, ser-lhes-á revelado o sentido com clareza. O Espírito Santo declara que 666 é o número de homens. Sabemos que o 7 é o número de Deus, mas o 6 é o número do homem, ao qual sempre falta uma coisa para ser perfeito. O homem pode vangloriar-se e inchar-se mais e mais de orgulho, mas com todos os seus esforços nunca chega à perfeição de Deus. Com todos os esforços dos homens em obras religiosas, em estudos, em filosofias, em reformas políticas, em pesquisas científicas, em invenções mecânicas, em descobrimentos químicos, etc., etc., não chegarão e nunca chegarão à perfeição. É só Deus quem pode acrescentar aos 6 o que é necessário para completar 7. Ainda mais pode-se acrescentar 6 a 6, até formar 666. Mas isso não passa do quadro do homem inchado, com orgulho em alto grau.
O anticristo que em todos os seus esforços ainda falha e que tem de sofrer a sorte daqueles que pretendem usurpar o lugar de Deus. O anticristo que em todos os seus esforços ainda falha e que tem de sofrer a sorte daqueles que pretendem usurpar o lugar de Deus. Podemos ver Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15, e podemos ver Atos capítulo 12, versículo 20 e 23. Agradecemos a Deus por esta leitura bíblica do livro Apocalipse, capítulo 13, e pedimos a Deus misericórdia, perdão e sabedoria para que possamos, na hora certa e exata, receber de Deus a revelação, a informação daquilo que nós precisamos saber e que é da sua santa vontade nos revelar no momento correto, no momento exato, na hora certa. Deus seja louvado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.